nos últimos 2 meses, o paciente realizou 2 exames, a flebografia e a linfografia. Na flebografia, o laudo clínico deu 100 anormalidades, e a linfoscintilografia, o laudo clínico apresentou hipoplasia linfática em membro inferior esquerdo. Os dois são feitos com contraste, um é um raio-x, o outro é como se fosse uma tomografia, tudo certinho. Então, ela teve essas 2 situações. Em relação à avaliação fisioterápica, não tem de linfedema na família. Ela faz uso de anticoncepcional faz 1 ano. Ela tem uma alimentação rica em carboidratos, é sedentária e o MC dela está em 28,9. E o exame físico foi encontrado. Coloração da pele em dermatite ocre, temperatura da região não tem alteração, a pele está desidratada, a elasticidade está diminuída, o sinal de cacifo é positivo na região de tornozelo e pé. Ela tem um sinal de positivo. A pinça polegar indicador tem de fibrose, e deslocamento da pele sobre os planos mais profundos também tem a presença de fibrose, ambos em região de tornozelo. A instalação do linfedema foi de maneira lenta e gradativa. A sensibilidade ao toque leve está diminuída, a sensibilidade à pressão profunda não apresenta alterações, e a sensibilidade à temperatura quente e fria também não tem. O membro Então, foi feita a perimetria, e em comparação o direito e o esquerdo ele tinha aproximadamente 4 centímetros de diferença em todos os pontos. Então, na média de 4 centímetros, a volumetria com o cone truncado, que é realizada uma equação com base em todos os valores referentes à perimetria, então encontra um resultado, e o comparado ao direito está com melhor. Em relação à amplitude de movimento, ela apresenta diminuição na flexão de quadril, na extensão de quadril, na flexão de joelho, na flexão plantar, na inversão e na eversão de tornozelo. Em relação à força muscular, ela está com a força diminuída em dorsiflexão, flexão plantar, inversão de tornozelo e eversão de tornozelo. Em relação aos associados, uma escala 10, que apresentou o maior foi a questão do peso, o desconforto, o volume e as câimbras. Foi o que ela mais questionou, mais reclamou. Então, com base nisso, agora as meninas, elas vão falar para vocês em relação ao diagnóstico fisioterapêutico, origem, classificação e fisiopatologia e os objetivos e condutas que elas encontraram. Então, agora, convido a Petiana Isadora a falar para vocês as condutas e os casos que ela descreveu para a gente. Bom, como a Daphne me apresentou, eu sou Isadora, eu sou do 7º período, entrei no PET no início desse ano, e eu não tive a disciplina ainda de dermatofuncional, que a disciplina é ofertada a partir do 8º período. Então, foi um grande desafio tentar resolver esse caso clínico. Eu e a Renata ficamos encarregadas sobre falar a origem, a classificação do linfedema, a possível fisiopatologia, o diagnóstico fisioterapêutico, objetivos e condutas. Alguns dados importantes do caso clínico. Ela relata que foi picada por uma abelha aos 9 anos, atingiu a menerca aos 11 anos e, com isso, aumentou o volume do seu membro de maneira expressiva. Ela teve eripcelas recorrentes até o uso de bezetacil, que aí melhorou. E no seu exame de linfoscintilografia, teve o laudo de hipoplasia linfática no membro inferior esquerdo, com 15 anos. Para quem não sabe, assim como eu não sabia, a erisipela é uma infecção que ocorre quando uma bactéria, através de uma porta de entrada, seja ela uma picada de um inseto, uma úlcera, um ferimento, atinge as camadas cutâneas inferiores, se espalhando facilmente com muita velocidade, tendo um grande envolvimento nos vasos linfáticos.
essa vermelhidão que a gente pode perceber pelas imagens. Bom, quanto à origem e classificação, de acordo com o que a gente tem relatado no caso, a gente pode pensar que a origem é por uma lesão orgânica, de um distúrbio primário, a hipoplasia linfática, ou de um distúrbio secundário, a infecção e a inflamação causada pelo picado e a erisipela recorrente. Bom, eu optei por seguir que o caso dela foi causado por um distúrbio primário, a hipoplasia, e eu vou explicar na fisiopatologia qual foi o meu pensamento para isso, classificando o linfedema dela como primário precoce. E seguindo a classificação de Folde, que classifica os linfedemas de 1 a 4 em estágios, ela estaria no estágio 2, que é o espontaneamente irreversível, e para reverter são necessárias atitudes terapêuticas mais intensivas. Caracteriza por possuir fibrose em certos pontos e com aumento da consistência da pele. A fibrose é relatada em tornozelo e pé, nesse caso, da paciente. Bom, sobre a possível fisiopatologia. Eu imaginei que essa paciente, ela já tinha essa hipoplasia linfática e tem relatos na literatura de que várias pessoas possuem essa hipoplasia, mas só vai acontecer um linfedema quando acontece alguma sobrecarga nesses vasos, porque até então pode ter o seu funcionamento normal. Como também tem relatos na literatura de que eventos de erisipelas recorrentes podem gerar uma hipoplasia dos vasos linfáticos. Para quem não sabe, a hipoplasia é a diminuição do número de vasos linfáticos ou a redução do diâmetro desses vasos. Seguindo isso, como ela tinha essa hipoplasia até então, não tinha acontecido nada, com a picada da abelha, teve uma sobrecarga devido a todas as respostas inflamatórias que ocorrem quando tem uma picada. Associada a isso, ela teve a infecção por uma bactéria, o que gerou a erisipela. O fato também da erisipela ocorrer recorrentemente foi acometendo mais ainda. E, principalmente, uma parte que ela fala, no caso, é que na menerca, o membro dela aumentou de volume consideravelmente. O que tem relatado na literatura também, que pessoas que possuem problemas de hipoplasia, quando chega em períodos menstruais, o membro tende a se edemaciar e tudo mais, gerando esse linfedema, que é o caso dessa paciente. Bom, do diagnóstico fisioterapêutico, com a anamnese e o exame físico que a gente tem, podemos falar que tem presença de edema no membro inferior esquerdo. A gente viu pelos dados que a DASA me passou de perimetria e volumetria, limitação da ADM em flexão de quadril, extensão de quadril, flexão de joelho, dorsiflexão, flexão plantar, inversão e eversão de tornozelo. Redução da força muscular da musculatura de dorsiflexores, flexores plantares, inversores e eversores. Essas duas coisas do membro esquerdo. Tem presença de desconforto, câimbras, sensação de peso e fraqueza, presença de dermatite ocre, presença de pele desidratada com elasticidade diminuída e fibrose em tornozelo e pé. Quanto aos objetivos, a curto prazo, a gente vai querer reduzir o volume desse membro dela, fazer uma regressão das alterações que ela tem presente na pele, em relação à elasticidade, à fibrose, reduzir o desconforto que ela sente, de acordo com aqueles sintomas que a gente tem da escala de categorização numérica, manutenção da função do membro, dificuldade, essa sensação de peso, e principalmente dar orientações. Falar que ela tem que tomar cuidado para não se ferir, que ela precisa procurar um nutricionista, porque pelo IMC dela a gente percebe que ela tem um sobrepeso e que esse sobrepeso gera uma sobrecarga nos vasos, dificulta o retorno linfático, o retorno venoso. Explicar que a patologia dela é uma patologia crônica. Se ela não cuidar, vai continuar acontecendo, vai piorar
e tende a ficar pior ainda a médio prazo. A gente vai manter os resultados que a gente obteve a curto prazo, fazer o fortalecimento da musculatura que está em déficit, ganhar ADN que está em déficit, mas é bom lembrar que talvez essa musculatura reduzida pode ser devido à presença do edema no membro, e isso limita ela. Melhorar a mecha, que a gente não tem isso relatado no caso, mas até colocou uma observação que em alguns casos, devido ao peso do membro, há um acionamento inadequado das bombas musculares, prejudicando o membro contralateral e a lombar. Continuar as orientações a respeito do cuidado com a pele, da higienização, para ela começar a realizar caminhadas e usar a meia elástica, porque eu vou explicar mais para frente nas condutas, de que numa fase de manutenção, o uso dessa meia elástica é o mais indicado. E a longo prazo, continuar mantendo os resultados, colocar exercícios com maior resistência, exercícios aeróbicos e orientações. Bom, a principal conduta no tratamento do linfedema é a terapia complexa descongestiva. É o que é mais falado na literatura, é o que é mais usado. Ela é dividida em duas etapas, sendo uma etapa intensiva e uma etapa de manutenção. Intensiva seria essa que a gente vai fazer agora, a curto prazo, e a de manutenção é a que a gente vai fazer a médio prazo. Utiliza 4 condutas juntas: a drenagem linfática manual, a terapia compressiva, os exercícios miolinfocinéticos e os cuidados com a pele. A drenagem linfática manual, ela vai estimular o sistema linfático e melhorar a absorção, com 3 manobras principais. A manobra de evacuação, que estimula os gânglios linfáticos com os dedos. No caso dela, os gânglios estão localizados na região inguinal e na região poplítea. Faz uma leve pressão sobre a região, a fim de provocar o esvaziamento do gânglio para receber a linfa durante a drenagem. Faz isso no começo e no fim da drenagem. Realização de movimentos circulares, que podem ser realizados com os dedos, polegares ou ambos, para que a linfa seja direcionada ao gânglio, promovendo a eliminação do fluido. E a manobra de captação, que é o que está representado na imagem, que a gente faz com ambas as mãos, formando um bracelete na região que está edemaciada. A terapia de compressão, ela vai manter o líquido absorvido e reduzir as fibroses linfáticas. Na fase de redução, a gente usa a bandagem de compressão, que é essa da imagem. E já na fase de manutenção, a gente utiliza a meia de compressão elástica, elástico-compressão, que é a dessa outra imagem. Quanto aos exercícios miolinfocinéticos, eles vão ser realizados associados com essa compressão relatada anteriormente. Os exemplos são esses das imagens. A gente vai começar colocando o paciente em decúbito dorsal e elevar o seu membro para eliminar o efeito da gravidade, fazer movimentos lentos, rítmicos e sem dor, e resistidos de baixa intensidade. Esse aqui é um vídeo, vou colocar para vocês assistirem. A paciente está realizando o exercício miolinfocinético com a compressão. A gente pode ver no vídeo, a terapeuta fala para ela: vamos subir contando até 3, segura um pouquinho e desce. Sobe contando até 3 e desce. São 10 movimentos. Esse vídeo está disponível no Facebook, num canal que chama Linfedema Guru Brasil. Lá tem várias coisas a respeito do linfedema, com tratamentos multiprofissionais. Tem médicos, fisioterapeutas, nutricionistas. Para quem gosta dessa área, se interessa nessa área, é muito interessante estar dando uma entradinha lá para ver que eles possam sempre várias coisas. Associado aos exercícios miolinfocinéticos, a gente precisa fazer exercícios respiratórios, porque por conta da pressão,
eles vão aumentar o retorno venoso e realiza eles no início e no final dos exercícios. Eu trouxe um exemplo, que é pedir para o paciente colocar a mão sobre o tórax e o abdômen, pedir para, na hora da inspiração, insuflar o tórax e o abdômen, e na hora da expiração, sentir esse abdômen desinsuflando. A respeito dos cuidados com a pele, é importante falar para a paciente, para ela evitar a exposição ao sol, porque o calor em excesso aumenta a filtragem e a gente não quer que isso aconteça. É para ela realizar a hidratação da pele constantemente, tomar cuidado para não se ferir, porque dependendo do ferimento, a gente não pode mais tratar aquela paciente, ela vai ter que ficar suspensa dos atendimentos e manter uma higienização correta. Aqui é um artigo que eu achei sobre abordagem fisioterapêutica do linfedema bilateral de membros inferiores. Eles aplicaram essa terapia, eles chamam de terapia física complexa, eles aplicaram ela num grupo de mulheres e constataram que foi eficaz no tratamento do linfedema, porém a curto prazo. Então a gente sabe que para um tratamento efetivo a gente teria que usar terapias complementares a essa PCB, ou fazer um tratamento com outras coisas após a gente aplicar a PCB no paciente. Sobre os exercícios de ADM e fortalecimento, como eu disse, pode ser que o comprometimento dessa paciente nessa musculatura que foi relatada seja causado por conta do edema que ela está no membro. Mesmo assim, eu coloquei porque o fortalecimento, o alongamento vai ajudar ela muito nessa questão de retorno venoso, no retorno linfático. Então, sempre colocar exercícios para essa paciente fazer. Aqui a gente tem um exemplo, vou colocar, de exercícios, principalmente dos movimentos que ela está deficitária, né? Que é a flexão plantar, a dorsiflexão, a eversão e a inversão. Bom, associado a isso tudo, o uso do ultrassom, ele vem sendo bastante estudado nesses casos de linfedema, porque o ultrassom inicia o efeito não térmico, que é quando a gente utiliza ele no modo pulsado, ele vai fazer com que melhore essa circulação venosa e linfática, reduzindo a filtração, que é o que a gente quer, e ele possui um efeito conhecido como tixotrófico, que tem a propriedade de, entre aspas, amolecer estruturas com maior consistência. Ou seja, o ultrassom vai agir diretamente naquele ponto de fibrose que ela tem em tornozelo e pé. Como parâmetro, eu coloquei 3 MHz, porque vai ser superficial, 20% que é a atenuação do ultrassom, e 0,1 a 0,2 watts por centímetro quadrado é a intensidade. Aqui são 2 artigos. Um é sobre a associação do ultrassom e drenagem linfática do pós-operatório de lipoabdominoplastia. Apesar de não ser do linfedema, esse pós-operatório dessas pessoas que eles analisaram, as pessoas tinham muita fibrose e eles concluíram ao final de que o ultrassom associado à drenagem linfática conseguiu reduzir essa fibrose. O outro também é a mesma coisa. A diferença é que nesse daí era um linfedema pós-mastectomia. E eles ainda falam que precisam de mais estudos a respeito do ultrassom nesse linfedema pós-mastectomia, porque foi uma cirurgia. Então, precisa de mais estudos nessa área. Bom, além do ultrassom de recurso elétrico, temos a alta voltagem. A alta voltagem vai melhorar o fluxo e fazer a reabsorção de proteína, que é a ativação muscular suave,
aumentando a atividade do linfagion, que é a bomba. Coloquei uma corrente pulsada no modo sincronizado, monopolar, a gente não quer uma corrente polarizada, frequência de 50 Hz, on-off 3 e 6, rise e decay 2 e 1, e amplitude até a contração muscular mais confortável do paciente. Também trouxe um artigo do qual, nesse, eles fazem associação do uso dessa corrente com exercícios, automassagem e orientações. E eles observaram que esse tratamento em conjunto foi efetivo para a redução do linfedema na população estudada. Mas também sugerem novas investigações para aprofundar mais nesse assunto. Bom, além disso tudo, temos a cinésio. Também tem muitos estudos a respeito do uso da cinésio. Esse foi o mais recente que eu encontrei, que é de 2017, que é o efeito do kinésio taping sobre o edema linfático. Os resultados evidenciaram que houve redução significativa do linfedema nos grupos que usaram ele de forma isolada ou associada às outras técnicas. Mas, quando comparado a TCD, que eu relatei antes, apresenta resultados inferiores na redução do linfedema. E a combinação do alto custo e menor redução do linfedema torna a kinésio uma alternativa menos viável até o momento. Então, de acordo com esse estudo, é melhor a gente usar a TCD ou associar ela a kinésio, mas que devido ao alto custo, às vezes não compensa. Temos a terapia aquática, também um artigo, uma revisão sistemática, na verdade, sobre a efetividade da terapia aquática no tratamento do linfedema. Já esse artigo mostrou que, com os estudos, com a revisão sistemática que fizeram, que a fisioterapia aquática teve efeitos positivos na dor, na qualidade de vida, na redução da circunferência e melhorou a amplitude de movimento do membro afetado. E ainda fala que ela pode ser utilizada como uma terapia complementar à TCD, que é o que eu estava dizendo, né? Por último, eu trouxe sobre o Pilates, que é aquela parte que eu falei sobre exercícios aeróbicos, mais lá para frente. Esse artigo mostrou que o Pilates proporciona diminuição do linfedema, que eles realizaram perimetria, volumetria, goniometria, além da melhora quantitativa e qualitativa da avaliação da qualidade de vida, em que se obtiveram diversos benefícios nos aspectos dor, saúde geral, capacidade funcional, aspectos físicos e sociais. Bom, aqui está as minhas referências e o meu e-mail, caso alguém tenha alguma dúvida. Obrigada. Muito obrigada, Isadora. Parabéns pela apresentação. Agora eu passo a palavra para a Petiana Renato mostrar as condutas que ela montou para esse caso. Vamos lá, Renata? Pessoal, para quem não me conhece, eu sou a Renata. Eu estou no 9º período do curso de fisioterapia da Unifal. Eu faço parte do grupo PET desde 2018. Então, vamos começar. Sempre que a gente recebe um caso clínico, é importante você reunir as informações que são importantes, porque a partir dali você consegue ter uma visão total do caso clínico. Então, o que é importante aqui nesse caso clínico? Que a paciente ela tem 15 anos e que ela apresenta sintoma desde os 9 anos. E também foi diagnosticado um linfedema em membro inferior esquerdo e que essa paciente apresentou crises recorrentes de erisipela e que também, através de um exame, foi constatada a hipoplasia linfática em membro inferior esquerdo, e também a narrativa do caso clínico traz muitas informações importantes que foram obtidas através da avaliação fisioterapêutica. Sempre que eu pego um caso clínico e tem vários conceitos, né, e eu não entendo, a primeira coisa é ir atrás desses conceitos, porque isso vai permitir a gente ter uma visão também bem melhor do caso clínico. Então, o que é um linfedema? Eu vou conceituar algumas coisas para vocês de maneira rápida, só para vocês entenderem melhor. Então, o que é um linfedema? Ele é uma condição crônica e progressiva causada por um mau funcionamento do sistema linfático.
Existem dois tipos de linfedema, os linfedemas primários e os linfedemas secundários. Os linfedemas primários, eles são causados por uma anomalia ou uma má formação do sistema linfático, enquanto que os linfedemas secundários, na sua maioria, são causados após tratamentos de câncer, onde vai ter uma lesão do sistema linfático, e também são causados por outras patologias, como as reumatológicas e as infecciosas. Agora eu trago para vocês algumas das principais causas, né, tanto do linfedema primário quanto do linfedema secundário. Temos aqui do linfedema primário a hipoplasia dos vasos linfáticos, e todas as informações que eu for dando, vai prestando atenção, porque vai fazer mais sentido para frente. E, no caso dos linfedemas secundários, temos aqui os tumores, as radiações e as infecções. Também foi narrado, né, que essa paciente apresentou crises recorrentes de erisipela. E o que é erisipela? Ela é uma infecção da pele causada por bactérias que penetram a pele através de ferimentos. A exemplo desses ferimentos, temos, né, as picadas de inseto e também as micoses. Quando essa erisipela se torna uma erisipela de repetição, o tratamento que é indicado é a penicilina benzetacina intramuscular, e foi descrito no caso clínico que a paciente realizou 6 administrações intramusculares, uma vez por mês, da penicilina benzetacina. Também foi descrito no caso clínico que a paciente realizou um exame chamado linfocintilografia. A linfocintilografia é um exame de imagem utilizado para avaliar a função linfática. Aqui eu trouxe para vocês 2 exames, onde de um lado temos um exame normal e do outro lado temos um exame com anormalidade. No exame normal, vocês conseguem ver todo o trajeto do vaso linfático, enquanto que no exame, né, que contém anormalidades, não é possível você ver todo o trajeto do vaso, né, indicando então a patologia. E também é muito importante prestar atenção na avaliação fisioterapêutica, porque é através dela que você vai conseguir, então, fazer o diagnóstico e também estabelecer os seus objetivos e condutas. Na avaliação fisioterapêutica foi falado isso aqui, e tem que prestar muita atenção nesses detalhes, porque se trata de uma paciente sedentária e que faz uma alimentação rica em carboidratos e também que tem um IMC de 28,9. O que tudo isso nos diz? Que essa paciente ela já se encontra num quadro de pré-obesidade. E isso é muito importante porque a obesidade, ela tem implicação, né? Ela prejudica muito a condição geral de saúde dos pacientes e principalmente no caso do linfedema. Também foi descrito para a gente que essa paciente ela apresenta uma fibrose na região de tornozelo e pé e a dermatite ocre. A dermatite ocre, quando ela dá essa coloração escura para a pele, porque o sangue, ele vai para fora do vaso sanguíneo e tem um acúmulo de um pigmento chamado hemosiderina. E também foi descrito, né, que essa paciente apresenta sinal de cacifo, que é quando você faz uma pressão na pele, forma essa depressão e a pele não retorna imediatamente após você tirar o seu dedo. É o que evidencia, né, a presença de edema. E no caso do sinal de Stemmer, você vai pegar o segundo dedo do paciente, você vai fazer vai fazer uma pinça, né, naquele dedo, e você não vai conseguir pegar somente a pele, que vai evidenciar o sinal de fibrose. E também aqui, trazendo para vocês só, tipo, analisando o que foi descrito no caso clínico, no caso da perimetria, você consegue observar que tem um aumento de pelo menos de 4 centímetros em comparação com o membro sadio, evidenciando, então, um aumento desse membro. E no caso da volumetria, a mesma coisa. Então, a paciente, em relação ao o membro esquerdo, ele apresenta 2.166,56 ml a mais que o membro direito, um volume muito significativo. E no caso da ADM, aqui uma observação é que a gente não tem comparação com o membro direito, mas em relação com com os valores esperados, descritos na literatura, é possível falar que tem uma diminuição de ADM de algumas das articulações. Em relação à força muscular, a mesma coisa, não temos valores para estar traçando uma comparação com o membro direito, que é sempre fundamental você sempre comparar o membro sadio com o membro afetado, mas é possível observar, né, que alguns grupos musculares dessa paciente encontram-se enfraquecidos. De sintomas associados, alguns dos sintomas que mais chamam a atenção é o peso, o desconforto, o volume, fraqueza e também a presença de câimbras. Foi-nos deixado algumas perguntas no caso clínico que eu vou estar tentando responder para vocês agora. Foi nos perguntado qual que é a origem desse linfedema.
De acordo com tudo que eu li, que eu pesquisei, eu diria que esse é um linfedema primário, que é causado, né, devido a essa hipoplasia linfática apresentada pela paciente. Em relação à classificação, eu discordo um pouquinho da Isadora. Eu coloquei que a paciente ela se encontra no estágio 3, devido a todas as informações que foram faladas no caso clínico, porque devido a tudo que foi falado no caso clínico, é um edema mais grave, com grande volume, porque foi possível observar que tem um grande volume dessa paciente, um grau elevado de fibrose, porque já não é uma fibrose tão pontual, é uma fibrose na região de tornozelo e pé, a pele ressecada, como foi descrito, friável, com uma coloração escura e um aspecto de casca de laranja. A fisiopatologia, essa paciente, temos que lembrar que ela tem uma hipoplasia linfática que é presente desde o nascimento dessa paciente, mas ela não tinha apresentado nenhuma crise, não tinha apresentado nenhum edema até os 9 anos, então, e essa hipoplasia linfática, ela é uma das causas do linfedema primário. E um paciente que apresenta linfedema, ele tem 70% aumentado o risco de apresentar erisipela. A pele dele é bem mais susceptível a isso. Mas para você ter uma erisipela, você precisa de uma porta de entrada. Então, essa porta de entrada, ela pode ser um ferimento, ela pode ser uma picada de inseto, como eu já descrevi para vocês. E no caso dessa paciente, ela relata que ela sofreu uma picada de abelha. Então, essa picada de abelha foi a porta de entrada, que ela apresentou, então, a primeira crise de erisipela, onde ela constatou, né, que a perna dela estava bastante inchada, foi onde ela foi procurar tratamento médico e com isso foi feito, então, o diagnóstico do linfedema. O diagnóstico fisioterapêutico que eu tracei é que essa paciente ela tem um linfedema grau 3 em membro inferior esquerdo, ela apresenta desidratação cutânea, uma diminuição de elasticidade cutânea, também apresenta fibrose na região de tornozelo e pé, uma diminuição de sensibilidade ao toque leve, uma diminuição de amplitude de movimento na articulação do tornozelo, nos movimentos de flexão plantar, inversão e eversão, uma diminuição de força muscular dos dorsiflexores, flexores plantares, inversores e eversores, e essa paciente ela já se encontra num quadro de sobrepeso. Os objetivos, eu aqui, de acordo com tudo que eu li, de acordo com as diretrizes que eu pesquisei, eu resolvi reunir os objetivos de curto e médio prazo num só, para não ficar algo repetitivo. Então, os meus objetivos de curto e médio prazo vai ser reduzir esse linfedema em membro inferior esquerdo, reduzir a fibrose em região de tornozelo e pé, os cuidados com a pele e as orientações. Os meus objetivos a longo prazo vai ser gerar manutenção dos resultados obtidos. Aqui já vai entrar a parte de ganhar ADM, da articulação do tornozelo, né, para flexão plantar, inversão e eversão. Também aumentar a força muscular dessa paciente para dorsiflexores, flexores plantares, inversores e eversores. E também dar continuidade com as orientações. É muito bem descrito na literatura, quando se trata de linfedema, a fisioterapia complexa descongestiva. Como a Isadora já disse, a fisioterapia complexa descongestiva, ela é descrita em duas fases, a fase 1, que é a fase intensiva, e a fase 2, que é a fase de manutenção. A fase 1, eu vou estar utilizando, então, para as minhas condutas de curto e médio prazo, enquanto que a fase de manutenção eu vou utilizar para as minhas condutas de longo prazo. A fase 1, o objetivo dela vai ser a redução máxima do volume do linfedema. Como já foi falado, a fisioterapia complexa descongestiva, ela reúne 4 condutas, que vai ser a drenagem linfática manual, os exercícios miolinfocinéticos, o cuidado com a pele e a terapia compressiva. Agora eu vou estar explicando um pouquinho para vocês cada uma dessas condutas. A drenagem linfática manual, o objetivo dela, então, vai ser estimular o fluxo linfático, drenando o excesso de líquido intersticial. Existem várias técnicas de drenagem linfática manual que vocês vão encontrar por aí. Eu vou estar descrevendo para vocês a de Leduc, que foi a que eu aprendi em sala de aula, então eu me sinto mais confiante para estar falando sobre ela. A técnica de Leduc, ela reúne 2 manobras, que é a manobra de evacuação e a manobra de captação. A manobra de evacuação, ela é realizada onde não tem edema, e o objetivo dela, então, vai ser liberar as vias linfáticas. E a manobra de captação, ela já vai ser realizada onde tem um edema, e o objetivo dela vai ser a absorção de líquidos. Eu trouxe uma imagem aqui onde eu vou conseguir explicar um pouco melhor para vocês. É importante lembrar também que a drenagem ela é realizada de proximal para distal.
e que antes de você iniciar a drenagem, você vai estar estimulando todos os linfonodos dessa paciente, os principais linfonodos, fazendo uma pressão manual com a mão sobre esses linfonodos de 10 a 20 vezes, e depois você começa, então, a drenagem em si. Como ela tem um linfedema em membro inferior, você começa, então, na região da coxa e vai aproximando para a região do pé. Os exercícios miolinfocinéticos, eles vão ser muito importantes, porque aqui você vai estar utilizando, então, a contração muscular com o objetivo de mobilizar essa linfa. Aqui é uma coisa que eu saliento para vocês, é a importância de vocês ensinarem esses exercícios para o paciente estar realizando em casa. Porque o paciente, ele vai ir na tua clínica, ele vai no seu consultório 2 dias por semana, e ele fica 5 dias em casa. Então, a necessidade de vocês elaborarem cartilhas, ensinar esses exercícios para o paciente, e nada disso de ensinou e manda o paciente embora. Faz esse paciente realizar esses exercícios na sua frente, para você ver que ele realmente aprendeu esses exercícios. Eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos de exercícios. Exercícios de flexão plantar, dorsiflexão, girando o pé, fazendo uma flexão de perna. Então, todos esses exercícios são muito importantes de você estar ensinando para o paciente. Em relação aos cuidados com a pele, aqui o mais importante é você falar para esse paciente que esse cuidado ele vai ser crônico. Então, você vai estar ensinando para esse paciente que ele tem a necessidade de manter essa pele hidratada, proteger essa pele dos raios solares, utilizando então o filtro solar, e principalmente protegendo essa pele contra ferimentos. Ferimento é porta de entrada para a erisipela, que piora o quadro clínico do linfedema. Então aqui vocês vão estar ensinando muito esse paciente. Em relação à terapia compressiva, o objetivo dela vai ser o ganho, então, manter os ganhos obtidos através da drenagem linfática manual. Essa primeira fase, na fase 1, né, da terapia complexa descongestiva, você vai estar utilizando, então, faixas não elásticas. Primeiro você vai estar envolvendo esse membro todo com algodão, e depois você vai começar a passar essa faixa, e lembrando sempre que a pressão maior ela tem que ser na região de pé, e conforme você vai subindo essa faixa, você não vai colocando tanta força, porque o objetivo é impulsionar, né, o líquido que está para fora dos vasos e retornar eles para a circulação. Em relação às orientações, você sempre tem que estar orientando esse paciente para a prática de atividades físicas. É muito importante, muito importante, muito importante. Esse paciente ele não pode ser um paciente sedentário. Em relação, foi observado, né, eu falei para vocês, se trata de um paciente que se encontra em sobrepeso, então é essencial o encaminhamento desse paciente para o nutricionista. Focar mais uma vez nos cuidados diários com essa pele, e também aqui, né, aqui eu já vou começar a focar na transição desse paciente para essa fase intensiva, para uma fase de manutenção, envolver ativamente esse paciente no tratamento dele. Paciente que participa ativamente no tratamento tem resultados muito melhores do que pacientes que não se importam com o seu tratamento. Beleza, a transição, muita gente pensa que existe receita mágica para tratamento, isso não é verdade. Então, a transição da fase 1 para a fase 2, ela vai ser feita sob avaliação, e a sua duração vai ser variável, vai depender muito do paciente, da resposta do paciente ao teu tratamento, então vai ser tudo sobre avaliação. Agora eu vou começar a falar um pouquinho sobre as condutas a longo prazo. Aqui nas condutas a longo prazo, vamos manter a fisioterapia complexa descongestiva, só que agora vamos estar falando da fase 2, que é a fase de manutenção. A fase de manutenção, o objetivo dela já vai ser manter o volume reduzido a longo prazo. Beleza, e o que vai mudar da fase 1? A drenagem linfática manual, ela já não é tão recomendada na literatura, ela é feita muito se necessário. Agora aqui o objetivo já vai ser a autodrenagem. Então você vai pegar o seu paciente e vai ensinar o paciente a estar realizando essa drenagem, para esse paciente estar realizando essa drenagem em casa. Você vai ensinar ele a estimular os linfonodos dele, vai ensinar qual que é o sentido que ele vai estar realizando essa drenagem, vai fazer esse paciente realizar essa drenagem na sua frente, para ver se ele aprendeu certinho. E depois, agora aqui, vamos ter um acréscimo, né? Vamos continuar com os exercícios miolinfocinéticos, mas agora aqui as atividades físicas, elas já são super recomendadas e essenciais.
Aqui, então, já é recomendado práticas esportivas e também as atividades físicas. Em relação a qual esporte que esse paciente deve realizar? Não tem disso. O esporte tem que ser de acordo com o gosto do seu paciente, de acordo com o que o paciente se identifica, porque isso vai garantir a adesão desse paciente. E aqui eu trouxe alguns exemplos de alguns exercícios para esse paciente estar realizando dentro de casa, principalmente agora, numa época que estamos vivendo, né, de pandêmica, com o coronavírus. Então, estar em casa não é sinal de que esse paciente não pode realizar atividade física, dá para improvisar com muita coisa, e aqui temos alguns exemplos. Os cuidados com a pele, eles vão se manter, não vai ter grandes alterações, como eu já descrevi para vocês, então manter essa pele hidratada, protegida dos raios solares e evitar ferimentos. Em relação à terapia compressiva, agora aqui antes era as faixas não elásticas, né? Agora já é as bandagens elásticas, e é nessa fase que o paciente ele transita para as meias. Mas as meias elas vão seguir a mesma coisa das faixas, a pressão maior vai ser na região do pé, e conforme vai aproximando, né, ela vai ficando menos compressiva, para estar facilitando então o retorno dessa linfa. Agora aqui também, né, já vamos entrar com os exercícios para ADM e força muscular. Aqui eu trouxe exemplos para vocês, tanto de exercícios passivos, né, onde você vai estar realizando no paciente, quanto de exercícios ativos, que o paciente pode estar realizando na casa dele, tanto os exercícios de flexão plantar, dorsiflexão, inversão, eversão, exercícios no tapete, e também aqui as mobilizações articulares. Mas uma coisa que é bem legal se atentar é que com a diminuição do edema, tornando aquele membro cada vez mais ativo, já vai ter uma melhora muito grande de ADM, com certeza, e esse paciente também já vai estar mais apto para realizar atividade física e tudo mais, que vai estar melhorando a força muscular. Para a força muscular, eu trouxe aqui exercícios com resistência elástica, que são exercícios fáceis de você estar ensinando para o paciente, recomendar ele estar comprando essa resistência elástica para estar realizando em casa. Os grupos musculares deles que se encontram enfraquecidos são os flexores plantares, dorsiflexores, inversores e inversores. Então aqui você vai avaliar bem o seu paciente, vai prescrever certinho qual que é a carga que ele vai realizar, quantas séries que ele vai estar realizando, quantidade de repetição e tudo mais. As orientações, elas vão ser mantidas, como eu já disse, as atividades físicas, se essa paciente ainda continuar com sobrepeso, mantendo o tratamento com o nutricionista, manter os cuidados com a pele, também, agora a participação ativa, já vou estar dando um destaque aqui. De todo o material que eu li para estar montando essa apresentação, eu resolvi destacar esse aqui, que ele é um belo de um documento, caso vocês queiram estar lendo. Aqui, o que mais me chamou a atenção foi esse modelo de cuidado crônico. Porque você tem que falar para o paciente que a patologia dele é crônica e que crônico é para o resto da vida. Então, você vai estar colocando o paciente no centro do processo de cuidar. Isso é fundamental. Isso vai envolver, então, a participação ativa do paciente no tratamento, a capacitação e a autoeficácia desse paciente. Como eu disse, participação ativa no tratamento garante melhores resultados para esse paciente. Outro documento que eu resolvi destacar aqui para vocês é esse consenso da Sociedade Internacional de Linfologia sobre linfedema primário, sobre linfedema periférico, desculpa. Aqui temos, então, desde o diagnóstico até o tratamento do linfedema. Então, se vocês têm interesse nesse assunto, esse é um documento que eu super recomendo para vocês, porque aqui fala tudo a respeito do diagnóstico, tanto do linfedema primário quanto do secundário, todas as formas de tratamento, não somente do fisioterapêutico, né? Então, é um documento muito bom. Aqui eu já vou agradecendo, muito obrigada. Aqui são as minhas referências. Caso vocês queiram a apresentação e tudo mais, eu posso estar disponibilizando para vocês, eu não tenho problema quanto a isso, é só estar me pedindo. E muito obrigada. Muito obrigada, Renata, pela apresentação. Então, eu passo a palavra agora para a professora Lígia, dar continuidade à discussão. Pessoal, queria de novo agradecer o PET pelo convite para participar aí dos seminários, né, dos casos clínicos de vocês. Eu acho que é um momento que vocês aprendem muito, né, tanto as petianas que vão lá buscar o caso clínico, como o pessoal que está aí assistindo, né, então é um momento da gente aprender demais.
Quero também parabenizar a Renata, a Isadora, vocês foram ótimas. Primeiro, eu queria colocar que esse é um caso que realmente surgiu na nossa clínica de fisioterapia. Então, eu trabalho com linfedema há quase 17, 18 anos. Eu me formei, já comecei a trabalhar com isso. E foi o paciente mais novo com o linfedema que eu tive contato. A gente sabe que o linfedema existe até o linfedema infantil, eu já vi alguns casos de bebês com linfedema, né? Mas, na verdade, que eu recebi, essa foi a paciente mais nova de todas, a história é exatamente essa, picada de abelha, que vocês colocaram a fisiopatologia muito bem. Só que, infelizmente, foi uma paciente que não aderiu ao tratamento, tá? Eu não sei se a idade era aquela idade, ela estava meio revoltada, ela realmente tinha dificuldade de marcha, que eu acho que eu nem coloquei aí dificuldade de marcha. Ela tinha limitações de ADM, vocês colocaram a questão da limitação. A limitação vem pelo próprio linfedema. Para quem nunca viu um membro com linfedema importante, não é legal, né? Porque fica aquele membro enorme e ele limita muito o movimento. Então, ela tinha já realmente essas dificuldades todas aos 15 anos de idade. E outra coisa que vocês colocaram muito bem, é crônico, né? Então, se essa menina com 15 anos, ela não se cuidar, ela vai ter problemas sérios. Eu já vi paciente, o linfedema ele evolui para úlcera linfática, né? Eu não falo sobre isso na graduação, não é muito comum a gente ver, mas a gente sabe que ele evolui para úlcera linfática. Eu já tive paciente de úlcera linfática, e eu já vi também paciente que parecia que estava com gesso na perna e de cadeira de rodas por conta de um linfedema, tá? Então, eu até lembro quando essa paciente chegou na clínica, quem estava em volta achou que era uma paciente que estava indo tratar alguma coisa que ela estava com gesso, porque o membro da perna com linfedema era muito grande, mas muito grande mesmo. Eu não peguei esse caso porque ela tinha uma história aí de infecção muito séria e não controlada associada. Mas uma coisa lá do caso clínico que eu coloquei da meia elástica, tá? E aí eu queria até ver o que vocês acham. É o mais correto eu indicar meia elástica já? Vocês viram que tá lá, o médico indicou meia elástica. É o mais correto eu indicar meia elástica para essa paciente? Na fase inicial, não. Não, a Renata colocou muito bem, né? Eu vou priorizar nessa fase o enfaixamento, ele tem uma redução muito maior. Aí o paciente vai comprar uma meia elástica nessa fase, não vai reduzir tanto. E a hora que reduzir, rapidinho ele perde essa meia elástica, tem que comprar outra. E é algo caro, né? Então a gente tem que pensar, né? Não é hora de se indicar já uma meia elástica, mas sim de indicar um enfaixamento e fazer um enfaixamento bem feito. Porque eu também já vi enfaixamento piorar o quadro do paciente e não ajudar. Então ele tem que ser muito bem feito, tá? A conduta, assim, o padrão ouro de tratamento, realmente a terapia complexa descongestiva, que vocês colocaram. A drenagem linfática, hoje a gente tem na literatura, antes tudo era drenagem linfática, hoje ela já não é mais aquele ponto-chave do tratamento. Se fizer só uma drenagem e não fizer um enfaixamento, eu não tenho uma melhora desse paciente, né? E antes, gente, lá quando eu comecei, a drenagem linfática era protocolo, tá? As coisas mudam muito. Era assim, ó, por exemplo, o paciente de câncer de mama, retirou uma mama, retirou linfonodo, mesmo que não tivesse linfedema, porque nem todo paciente vai ter, a gente já entrava com drenagem linfática. Então, isso era meio que protocolo, era o que a gente fazia, né? Depois que foram saindo estudos, e se viu, é melhor você enfaixar e fazer exercício do que você drenar. Se você não tiver tempo para fazer tudo, né? E o exercício, ele é fundamental. Muitas vezes, só com o exercício, a gente já consegue melhorar tanto a fibrose como o próprio linfedema. Então, a gente tem que fazer cinesioterapia com esse paciente. E aí, se eu melhoro o linfedema, eu já melhoro a ADM, eu já melhoro força muscular, junto com o exercício eu também já ganho ainda mais força muscular, então a gente tem que pensar no todo aí com esse paciente. Mas foi o que vocês trouxeram. Aí eu queria chamar mais atenção também para uma coisa que a Isadora falou,
Que ela, ó, se a frase estiver errada, Isadora, você me corrige. Você falou assim, ó, que pedir para o paciente não se ferir, porque quando ele se fere, às vezes pode ter que suspender o paciente do tratamento. A gente só suspende quando ele está com a erisipela na fase super aguda, tá? A hora que ele começou com a medicação, a gente suspende. Às vezes ele se feriu, aí que ele tem que ir, porque a gente vai usar recurso para a gente ter uma melhora ali, né? Uma regeneração tecidual daquela lesão, a gente consegue controlar algumas coisas. E hoje a gente pode orientar o paciente a fazer curativo também, né? Então, isso é bem legal, a gente vai orientar esse paciente. Às vezes tomou sol, é muito comum quando o linfedema é em membro superior, queimar de panela, né? Então, a gente ensina ali o que fazer com uma queimadura. Então, é bem legal o paciente ter no fisioterapeuta um ponto de apoio, assim, de qualquer coisa que acontecer, ele ir seguindo as nossas orientações. A atividade física que vocês colocaram, ela também é fundamental. Uma coisa que a gente tem que colocar só é a questão da sobrecarga, tá? Então, paciente com linfedema, eu tenho que saber dosar muito bem a atividade que ele vai fazer, porque se ele não fizer nada, eu tenho um paciente que vai piorar do seu quadro de linfedema. Se ele fizer algo com uma sobrecarga muito intensa, eu vou exigir muito daquele músculo, eu vou levar uma quantidade maior de sangue para aquele local, eu vou aumentar a filtração e, consequentemente, a reabsorção, e ele não tem um sistema linfático preparado para isso, tá? Então, a gente tem que estimular o exercício de forma a evitar uma sobrecarga muito grande, tá? Então, isso é super importante também. E para eu finalizar, tentando ser rápida, mas achando que já não fui, a gente tem que ter na nossa cabeça que o paciente de linfedema é um paciente crônico, é aquele paciente do para sempre. Eu tive um paciente no meu consultório que eu atendi durante 9 anos, então ele começou comigo, ele ficou comigo 9 anos. Então é assim, ó, ele vai melhorando, lógico, ele melhora, mas ele não vai ficar 100%, ele não tem uma parte extremamente importante do organismo dele, que é o sistema linfático, e que a gente não dá muita bola, e que a gente não conhece muito, mas ele não tem essa parte importante, que inclusive é uma parte imunológica importante para o nosso organismo, tá? É importante a gente frisar isso. E aí ele melhora com o nosso tratamento, ele vai fazendo tudo certinho, acontece uma coisinha, esse paciente fica um dia mais tempo em pé do que o organismo dele está preparado para ficar, puf, volta. Então, às vezes, você já está naquela fase de manutenção, você está desmamando o seu paciente da fisioterapia, ele começa aí uma vez por semana, dá uma bobeirinha aí, dá uma erisipela, ou só a questão de uma sobrecarga mesmo, foi para a praia, voltou desse tamanho. Aí volta tudo lá para a fase intensiva do tratamento. Então, é aquele paciente que é assim, a gente fala que o que o fisioterapeuta mais gosta é de dar alta para o seu paciente, mas alguns pacientes a gente sabe que a alta é uma coisa muito complicada. Você dá alta, mas ele volta. É um caso muito típico de cronicidade aí e de recidivas do paciente que tem um linfedema. Então, de forma muito resumida, eu queria comentar isso do caso de vocês. Não sei se vocês vão abrir para alguma pergunta aí, mas eu também estou super à disposição, caso vocês mesmos tenham ficado com alguma dúvida, mas enfim, eu fico à disposição para o que vocês quiserem, para quem estiver aí assistindo, também perguntar. Obrigada, Lívia. Muito obrigada, Lívia. Agora eu deixo aberto o chat para as perguntas, se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar. A Érica perguntou uma coisa aqui, ó. Eu ia perguntar isso também. É verdade. O que vocês votam? Depois que a Renata falou, eu já fiquei com uma dúvida aí do que eu tinha colocado. A Renata tá mais adequada, tá? Assim, pra gente falar que é 2, que é 3, é muito complicado, porque a gente precisa ver o paciente, né? Às vezes a figura, mas o 3, ele tá muito mais, ele completa muito mais o que o paciente tem, porque ele já tá com uma dermatite ocre,
que aquela dermatite é por conta das várias infecções recorrentes que ela teve, né? Então, o 3, ele se adequa melhor a esse paciente. Bem lembrado, Érica. Muito bom. Eu fiquei na dúvida se tinha que ter todos os pontos para aquela classificação ou se só um já podia colocar naquele estágio. A gente tem mais ponto que leva para o 3, então não tem problema que não tem tudo, entendeu? Mas a gente tem mais características do linfedema grau 3, porque se a gente vê, o volume é muito grande. E assim, vocês colocaram lá que tem uma média de diferença de 4 entre os pontos, mas se vocês verem aquela medida em 8 que eu coloquei, ela tem uma diferença muito maior que 4, muito grande. Então, lá embaixo, o linfedema com certeza tem uma característica bem acentuada, né? Da pele tá dura, da pele tá... Eu não coloquei, mas uma pele dura com aquela diferença de medida, provavelmente já tem uma casca de laranja, tá? No pé, pela medida em 8, tava dando diferença de 12 centímetros. Tem outra dúvida aqui no chat. A Isabelle está perguntando se corre o risco de ocorrer gangrena ou amputação. Corre, mas é um caso assim, gente, muito avançado, tá? Aquela paciente que eu falei para vocês que chegou para mim na cadeira de roda, que parecia uma perna engessada de tão grande que estava, a única solução daquela paciente era a amputação. Não tinha mais o que ser feito, a perna dela era fibrose, né, e já não era mais uma fibrose, era uma fibrose que nem se eu tivesse aqui, ó, batendo na mesa, né, uma fibrose extremamente dura, rígida, ela tinha já até um odor fétido, porque já estava com um processo infeccioso grave, e não tinha o que fazer a não ser amputar a perna, mas a paciente, as filhas queriam amputar, não era essa menina de 15 anos, tá, gente, é uma outra, as filhas queriam amputar, mas a mãe falou que ela falava que ela preferia morrer do que amputar aquela perna, do que tirar aquela perna. E nesse caso, gente, nós enquanto fisioterapeutas, a gente sabe que uma amputação, muitas vezes, ela melhora absurdamente a qualidade de vida da pessoa, né? Ela não conseguia se mover por conta de uma perna que estava ali, e ela estava correndo o risco de ter uma sepse também, porque estava sério. E talvez perder a perna iria, na verdade, ajudá-la, né, fazendo uma reabilitação legal, bem feita. A gente tem aí N formas de ajudar uma pessoa amputada, então, mas corre sim esse risco de chegar nesse ponto, se não cuidar, né, por isso que o cuidado, ele é super importante para esses pacientes, certo, Isabelle? Mais alguma dúvida, pessoal? Nada, gente. Não. Então é isso, gente. Obrigada, se cuidem. Juízo para todo mundo. Beijo pra Ju. Tá aí. Beijo, pessoal. Muito obrigada. Saudade de Muito vocês. obrigada pela participação de todo mundo esses dias.